Uma dúvida aqui de quem trabalha com animais mais para o lazer mesmo, aqueles animais que ficam na fazenda e que só são utilizados no final de semana. Como é que a gente deve fazer ou trabalhar com esse cavalo? Eu acho que o primeiro ponto para quem trabalha, ou melhor, para quem aproveita ou curte ou tem um cavalo como lazer e utiliza ele nos finais de semana, é ter certeza de que esse cavalo passou por um trabalho de iniciação e treinamento bem feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ele passou por um processo de aprendizado ou de iniciação e treinamento bem feito, ele realmente aprendeu o que ele precisa fazer. Então você não teria nenhum tipo de problema em trabalhar com esse cavalo durante os finais de semana. O que seria o ideal? Que alguém trabalhasse esse cavalo uma ou duas vezes durante a semana para manter o seu condicionamento físico, ou que esse cavalo ficasse preferencialmente em piquete, porque a própria possibilidade de se movimentar já deixaria com a condição física um pouco melhor, e que, caso isso não fosse possível, nos finais de semana esse cavalo trabalhasse uma intensidade mais baixa, para respeitar o limite, especialmente de condicionamento físico. Em relação a treinamento, o que eu preciso de um cavalo que vai ser utilizado nos finais de semana? Que tenha sido um cavalo bem trabalhado em relação ao controle do corpo, ou seja, um cavalo que para quando você quer, que recua quando você solicita, que vira bem para os dois lados, ou seja, um cavalo que você tem no mínimo esses 4 comandos: virar para a direita, virar para a esquerda, parar, recuar, ou melhor, 5 comandos e andar para frente quando você solicita. Se eu tenho isso bem sólido e com aprendizado nesse cavalo, o que eu precisaria mais é ter um cavalo habituado às condições que ele vai trabalhar. Exemplo, se é um cavalo de cavalgada, que ele saiba e esteja preparado para andar no meio de outros cavalos. Que ele possa ser, por exemplo, amarrado junto com outros cavalos. Que ele saiba, por exemplo, vencer alguns obstáculos naturais, ponte, rio, algum obstáculo que você precisa pular, abrir porteira, fechar porteira, que ele aceite você montar e descer em qualquer momento durante a cavalgada, mesmo que os outros animais não estejam próximos e que ele não fique ansioso em relação a isso. Então, basicamente, você precisa de um bom trabalho de treinamento e preparação desse cavalo para enfrentar os desafios que ele vai ter no dia a dia, nos finais de semana. E como a gente falou, se isso ficou sólido, se isso virou um aprendizado para o cavalo, ele não precisa trabalhar essas manobras ou esses exercícios durante a semana para que ele não apresente problemas no final de semana. Basta ficar em liberdade, basta ter um pouco mais de condicionamento físico para que ele suporte bem o trabalho dos finais de semana.